Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 6 de outubro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, Psicografia Altivo Panfiro. É intitulada Comunicações pelo Pensamento. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência que fazem ressoar em nós. Essa é uma citação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, questão 524, comentário. Agora, a mensagem. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Através dos milênios, o homem vem desenvolvendo um meio de comunicar-se com o semelhante. É justamente no esforço mental que vem desenvolvendo, falando sem palavras, transmitindo suas ideias e seus sentimentos, que as criaturas igualmente vão desenvolvendo um meio de comunicação. Da mente dirigida para um momento mesmo em que sentimos algo e nos lembramos de alguém, transmitimos por esse modo a nossa imagem, o nosso sentimento, a nossa palavra. Vamos observando que cada vez mais o reino do Espírito se faz presente. Cada vez mais o Espírito em si mesmo se comunica. Cada vez mais o homem adentra o mundo dos espíritos. Pressentimentos, comunicações pelo pensamento, tudo isto na Terra, no meio dos encarnados, tem um significado claro, objetivo, declarado, que é o de comprovar a existência do espírito além da matéria. Compreendendo isto, entendemos o porquê da preocupação do plano superior em fazer com que tais fenômenos ocorram com uma certa regularidade. É justamente para que os homens tenham mais um meio de acesso à vida dos espíritos, para que os homens compreendam por mais um meio que os espíritos sobrevivem, pré-existem, continuam se comunicando, mesmo que muitos rejeitem este fato. De todo esse esforço que a espiritualidade desenvolve, de todo esse trabalho que a espiritualidade procura trazer para nós, ressaltam a enorme boa vontade daqueles que assim agem, a enorme paciência daqueles que continuam dirigindo esses fenômenos, o enorme sentido da vida além da matéria, observado por todos os grandes da espiritualidade. Valorizemos assim o fenômeno, mas não deixemos de lembrar-nos dos que os sustentam. Valorizemos a palavra, o entendimento, a percepção, mas jamais nos esqueçamos daqueles que autorizam a execução dos mesmos, além daqueles que os executam. Recordemo-nos finalmente de Deus que a tudo isto permite, na hora adequada, para que nós, todos nós, os que estamos vivenciando experiências diversas, múltiplas, todas próximas da Terra, possamos valorizar o trabalho, valorizar o mundo dos espíritos, valorizar a comunicação em si mesma. Pressentir é o mesmo do que ter conhecimento antecipado, e o conhecimento antecipado nos dá diretrizes para enfrentar problemas que tivermos que enfrentar. Que Deus nos ajude a entender toda essa gama infinita de demonstração divina de amor e de bondade. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, nos despedimos, desejando a todos muita paz. Baltazar, pela graça de Deus. Essa mensagem foi recebida em 29 de novembro de 1997.
Uma boa noite de estudo a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 6 de outubro de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 522 a 524 do Livro dos Espíritos, com o assunto pressentimentos. Na questão 522, Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E os espíritos respondem: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que vai se submeter. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. E aí, no livro de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, estudando o Livro dos Espíritos, eles nos falam que o pressentimento é um aviso íntimo que tanto pode vir através de um espírito protetor, como pode ser fruto do nosso instinto de conservação, que também atua como agente inibidor do que não é bom para nós. Mas o importante é estar sempre alerta para detectar esses avisos, analisando-os com prudência e serenidade, buscando a verdade que se encontra embutida neles. Então aí a gente pode entender, né, como eles, Djalma e Ana Maria, estão nos esclarecendo, que o pressentimento, tanto ele pode ser um aviso de um espírito amigo, um protetor, né? Como também pode ser parte do nosso passado que vem até nós, né? Através dessa intuição, né, que a gente tem do passado, que é um alerta também, né, para que a gente possa analisar as provas que estão nos acontecendo, né? Então, na verdade, o pressentimento ele pode ser essas duas coisas, mas como eles nos alertam, nós devemos estar sempre atentos, né, para detectar esses avisos e analisar com cuidado, né, com serenidade, para que a gente possa buscar neles a verdade, né, que está ali contida, e nos preparar, né, se é que é um pressentimento que nos alerta sobre uma prova qualquer, nos preparar com calma, serenidade e fé, para que esse acontecimento chegue até nós e nós estejamos preparados para ele. E aí, na questão 523, Kardec pergunta: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devem fazer na incerteza que devemos fazer, na incerteza em que ficamos
né? No caso, porque a gente não sabe exatamente a que esses pressentimentos estão se referindo. E aí os espíritos respondem: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós, né? Então eles estão esclarecendo que eles, como espíritos benfeitores, né, podem ser um desses mensageiros, podem ser um desses protetores que virão em nosso socorro, uma vez que a gente invoque, né, o nosso anjo guardião, uma vez que a gente faça uma oração a Deus, pedindo, né, a misericórdia divina, pedindo a proteção, né, de Deus. E Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles comentam que nesses momentos de incerteza, a prece atua como remédio eficaz, deixando-nos calmos e serenos para esperar a resposta que geralmente vem do alto. É muito importante fugir da pressa e da afobação, porque quem tem pressa já começa errando, mas quando agimos com calma e compreensão, as coisas acabam se ajeitando, satisfazendo as partes interessadas. Então, a gente deve estar atento a esses avisos, esses pressentimentos, orando sempre a Deus que possa nos trazer a ajuda dos benfeitores amigos, para que eles possam nos ajudar a entender esses avisos e possam também nos fortalecer diante de uma prova que a gente esteja pressentindo. Na questão 524, Kardec pergunta: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? E os espíritos respondem: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapai os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera executado. Então aqui os espíritos estão nos alertando, né, da importância, né, da gente ficar atento a esses avisos que nos chegam através dos pressentimentos, que a gente possa sempre estar sintonizado com os amigos espirituais, para que a gente possa realmente avaliar, né, esses avisos e ver o que nós podemos fazer para nos preparar para essas situações que nós vamos vivenciar, né, na experiência aqui na Terra. Djalma e Ana Maria, eles nos falam que os espíritos protetores opinam sobre tudo, mesmo porque essa é a missão que receberam ou que pediram voluntariamente para si, envolvendo-se em
tudo que nos diz respeito, participando ativamente da nossa vida cotidiana e dando o melhor de si para cumprir com o planejamento feito antes da reencarnação. Então, nós precisamos estar sempre sintonizados com os nossos amigos espirituais, porque eles têm essa missão de nos ajudar, de nos orientar. Por livre e espontânea vontade, eles escolheram essa missão, né? E eles podem estar sempre conosco se nós estivermos sintonizados, né, com eles, através da oração, através do trabalho no bem, através sempre da harmonia e paz, né, com o nosso próximo e com as nossas dificuldades, né, aceitando, né, as nossas provas, sabendo que elas fazem parte, né, da nossa trajetória rumo à evolução e ao progresso. Djalma e Ana Maria, continuando aqui no estudo, nós temos um livro de autoria de Amália Domingo Soler, intitulado Reencarnação e Vida, onde tem um capítulo intitulado Pressentimentos. Nesse capítulo, a autora diz que um amigo dela, né, conta a ela a história da sua filha Maria, né, e ela começa o capítulo dizendo que muitas vezes nós temos palpites do coração, uma voz interior que nos alerta, que nos adverte, que temos um perigo próximo, mas não fazemos caso. Na maioria das ocasiões, a gente não dá muita importância a isso, a não ser que nós estejamos alertas, a não ser que nós estejamos procurando sempre a ajuda dos amigos espirituais e entendendo esses avisos, né? Então, essa história que um amigo dela contou a ela, da sua filha, ela diz o seguinte: ele, né, no caso, o pai, contou à autora, Amália Domingo, que a filha Maria, desde muito jovem, teve o pressentimento que sua desencarnação, ele era espiritualista, né, e aceitava, né, e a família também, a doutrina, né, dos espíritos, e também acreditava nas encarnações sucessivas para que houvesse a evolução, né, do espírito. E aí a filha tinha o pressentimento que sua desencarnação seria dolorosíssima. Maria era uma jovem belíssima, boa, sensível, carinhosa, muito amante da família, especialmente do seu pai, pelo qual sentia verdadeira idolatria. Aos 17 anos, um moço se apaixonou por ela e propôs casamento. O pai dela pediu a ele um ano de espera. E durante esse ano, esses amores entre ela e o rapaz foram esfriando até que terminaram as relações. E Maria ficou feliz com isso, ficou até tranquila. 3 anos depois, um segundo adorador ofereceu a Maria seu nome e seu amor. E ela demonstrou viva satisfação. Mas, ao chegar o dia de comprar um enxoval, se abraçou ao pai e disse, chorando: "Meu prometido é muito bom. Não tenho a menor queixa de seu comportamento para comigo, mas tenho o horrível pressentimento
de que vou ser muito desgraçada em meu casamento, muito desgraçada em meu casamento, e me arrependo completamente de minha determinação. E aí o pai ficou surpreso, né, com aquilo, e aí o pai disse a ela, não, e ela continuou, não quero separar-me de ti, meu pai. E aí o pai disse a ela, mas filha, o pai respondeu, por que não pensaste nisto antes de dar tua palavra e eu a minha? E agora, né? Que vai ser? O que nós vamos fazer? Bom, enfim, minha filha, que tudo seja pela vontade de Deus. Vale mais que te arrependas agora que estás a tempo e não depois que já tivesse casado, né? O pai disse à autora, Amália, né, que sua filha era uma moça modelo, muito querida de todo mundo e muito carinhosa, não era pessoa de pouco juízo. Então, ele estranhava aquele comportamento dela, né, de começar um relacionamento, parecer que estava feliz com esse relacionamento e, de repente, ela se arrependia e não queria mais continuar. 2 anos depois, outro novo galã se enamorou de Maria. Ela lhe correspondeu e seu pai, preocupado com os acontecimentos anteriores, interrogou sua filha e ela foi dizendo que muito pensara antes de se decidir e continuaram o relacionamento durante 2 anos. O namoro foi transcorrendo sem o menor aborrecimento. Mas quando chegou o momento de tudo preparar para o casamento, Maria chamou o pai e disse: meu pai, que sonho horrível tive à noite. Sonhei que me havia casado e no mesmo dia morria. Perdoe-me o novo desgosto que lhe vou dar, porque não me casarei. E por tudo isso Maria chorava com grande desconsolo, e seu pai não sabia o que dizer. O noivo, ao saber de tudo, caiu gravemente enfermo, salvando-se por milagre. Vejam só a situação, né? Quer dizer, ela parecia que estava indo tudo bem no relacionamento e, de repente, quando chegou próximo do casamento, ela disse que tinha tido um sonho horrível e não quis continuar. E o noivo, né, ficou muito chocado, inclusive ficou até enfermo, né, doente. Maria completou 30 anos e um jovem de 20 anos, quer dizer, até mais novo do que ela, ficou apaixonado por ela. O pai contou a ele e a família dele o acontecido com os noivos de sua filha. Mas esse relato não foi obstáculo para o namoro, que seguiu adiante. Então, apesar do pai ter alertado ao noivo e à família, eles aceitaram, né? O casamento foi acertado, mas Maria comentou com suas amigas mais íntimas: estou arrependida de meu casamento. Pressinto uma grande desgraça, um acontecimento dolorosíssimo. Sei que sofrerei horrivelmente. Parece que as dores já me atormentam, mas não quero dar um novo desgosto ao meu pai. E aí ela não quis falar mais nada para o pai e se casou. E casaram, viajaram e depois de 2 meses voltaram para casa, foram residir na casa dos pais dela. E Maria estava grávida e disse à família
mas não ao seu pai, que ela amava muito, né? E ela contou para todos da família que ela morreria no ato de dar à luz. Olha só, o pressentimento dela agora se tornou mais específico. Quando faltavam 8 dias, né, para ela dar à luz, ela chamou seu esposo, sua mãe e suas irmãs e pediu que a sepultassem com sua roupa de casamento. E dispôs de todas as suas joias e suas roupas, repartindo tudo que possuía entre as cunhadas e parentes mais pobres. E todos diziam: "Você está louca?" E ela respondia sorrindo: "Tristemente, logo verão como se realizará meu pressentimento. Não sinto mais que não deixar meu último retrato." Quer dizer, ela já estava sentindo que era o último acontecimento, né, da vida dela. "E só peço que cumpram minha última vontade." A sua mãe e as suas irmãs acreditavam que ela estava dominada pelo medo do parto. Mas ela dizia: "Quantos anos fugi para pagar esta dívida? Afinal, pagarei mais parte do que devo." Então ela disse, ela sentia, né, que ela ia ter essa prova e que dessa forma ela ia pagar a dívida que ela tinha contraído no passado, né, que essa prova era um meio dela ressarcir, né, um erro do passado. Aí ela diz: "Deus tenha misericórdia de mim." O pai de Maria não sabia, ignorava o que estava acontecendo na sua casa. Todos se calaram para não o atormentarem antes do tempo. E por que também todos se calaram? É porque, na realidade, pensavam que Maria estava delirando, que ela tinha visões, que ela estava com medo, né, do parto. Mas chegou o dia do parto e seu pai, que era um médico, né, ao examiná-la, pensou que perderia os sentidos e saiu do quarto de sua filha chorando. E todos perguntaram: o que aconteceu? E ele disse: "Está morrendo, não há remédio para ela." Mas aí os familiares, né, a mãe, o esposo, chamaram os médicos, né, que acompanhavam a Maria, e eles vieram e tentaram de tudo, mas Maria morreu. E ao morrer, e assim, antes, né, naqueles momentos finais, né, ela disse ao seu pai: "Eu já sabia o que me esperava. Agora compreendo minha aversão ao matrimônio. Cumpriu-se meu pressentimento. Já tenho uma dívida a menos." Quer dizer, ela sentiu que com essa prova ela estava ressarcindo a sua dívida, né, do passado. E ainda disse para o pai: "Alegra-te, meu pai." Por quê? Que o pai pelo menos ficasse alegre de saber que ela estava dessa forma, né, através dessa prova, né, dessa morte prematura, ela estava ressarcindo a sua dívida do passado e caminhando em direção ao progresso. O pai, amigo da autora, né, a Amália, desse livro, apesar dele ser um homem que seguia a doutrina espírita, ele, porque na sua vida ele teve provas, muitas provas irrecusáveis, né, da vida eterna, né, dos espíritos, ele
ficou profundamente impressionado com esse trágico fim da sua filha, né? E aí ele fez esse relato, né, para a autora, que é uma autora espiritual, né? Autora, quer dizer, uma autora que escrevia livros destinados ao estudo da doutrina espírita. E para finalizar, nós vamos lá do livro dos médiuns, nós vamos lá no item 184, que diz o seguinte: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras, né? Quer dizer, não é uma intuição, não é uma visão perfeita, né? É uma intuição, né, vaga de coisas que vão acontecer no futuro. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, né? Então, é uma mediunidade, né? E alguns têm essa faculdade mais desenvolvida, né? Outros menos. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais, né? E o início, né, dos acontecimentos que vão se suceder, né, em nossa existência, e a pessoa dessa forma podendo fazer assim uma previsão, né, do que vai acontecer no futuro, que ela, se for, né, seguidora da doutrina espírita, vai entender perfeitamente que faz parte, né, da sua caminhada, faz parte da sua evolução, né, aceitando com humildade, né, com resignação, essa prova que vai acontecer, né? Mas muitas vezes também esse pressentimento, né, essa intuição, ela é resultado de comunicações ocultas, né? E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que dela são dotados de médiuns de pressentimentos, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Então, a gente tem os médiuns de psicografia, de psicofonia, né? E aí eles estão explicando, né, nos espíritos, no livro dos médiuns, que seria também um tipo de mediunidade, né, que seria uma variedade dos médiuns inspirados. Espero que vocês tenham entendido, né, essas questões do livro dos espíritos. Agradeço a atenção e fiquem todos com Deus.